Meus caros alunos da turma 100 e da turma 101, nós entramos no mês de dezembro, né? Hoje, o primeiro dia do mês de dezembro de 2020, estamos praticamente na reta final das nossas atividades online. Espero que vocês mandem as atividades do quarto bimestre. Eu já mandei uma atividade de física, uma de matemática, e estou mandando hoje a segunda atividade de matemática. Inclusive, estou colocando uma observação aqui, para que vocês vejam no final desta aula a atividade, ou seja, a segunda atividade de matemática que eu estou enviando. Depois não vão dizer que eu não enviei atividade, tá bom? Tem aluno se pegando aí com as mães para que ligue para o professor para saber das suas atividades, né? O que eu respondo para elas é que eu não recebi atividade. Quem mandou tem nota no CIAEP. Quem não mandou, a partir de quarta-feira ou quinta, vão ver o resultado, tá bom? Então, minha gente, mandem. Quem vinha mandando segundo, terceiro bimestre, continue mandando no quarto. Quando chegar 30 de dezembro, estão todos passados. Quem não mandou vai ter problema, né? Porque vai para o conselho de classe e aí eu não sei o que vai dar, tá bom? Então, nós vamos ver uma revisão de progressão aritmética. E para que a gente fale de progressão aritmética, nós temos que falar de sucessão ou sequência. Isso aqui nós já vimos, nós vamos fazer uma revisão durante o mês para que vocês tentem aprender um pouco e fique mais fácil de obter nota, né? Então, o que é uma sucessão ou sequência? Sucessão é tudo que sucede, ou seja, vem uma coisa logo após a outra. Aqui na matemática não é diferente. Então, é um conjunto de elementos disposto em uma determinada ordem. Então, a sucessão ou sequência é o conjunto de elementos disposto em uma determinada ordem. Se não tiver ordem, não é sucessão, não é sequência. Um exemplo são os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Isso é uma sequência. Cada dia da semana vai se sucedendo, vai sendo após o anterior, tá? Então, isso é uma sequência de quê? De dias da semana, tá bom? Se nós falarmos de sequência numérica, nós vamos trabalhar com número. Também não vai mudar a definição. É um conjunto de números disposto em uma determinada ordem, ou seja, tem ordem, 2, 6, 12, 40, 58, 70. Ordem crescente, tá ok? É uma ordem, começa do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Tá bom? Isso é ordem. É uma sucessão ou sequência, ou seja, uma sequência de elementos em uma determinada ordem. A representação matemática de uma sequência, tá? Então, nós temos aqui, a índice 1, primeiro termo, a índice 2, segundo, a índice 3, terceiro. Aí vem a índice n menos 1, é o antepenúltimo. E o a índice n é o último, tá ok? Então, penúltimo, vem o antes do penúltimo e vem o último. Então, a índice 1 significa primeiro termo. Como é que vai ler? O a índice 1, a índice 1. O a índice 2 é o segundo termo. Lê a índice 2. Terceiro termo. Como é que vai se ler? A índice 3. E o quarto? A índice 4. E o último? A índice n. Tá bem aqui, Tá ok? Então, assim, nós formamos uma sequência ou sucessão de termos, né? Pode ser numérico, pode ser dia da semana, pode ser mês. Então, a índice n é o enésimo termo, lê a índice n, ou seja, o último termo que eu não sei quanto é. Tá ok?
Então, não esqueçam a leitura aqui, ó. A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice 4, A índice N. A índice 1, primeiro termo. A índice 2, segundo. A índice 4, quarto termo. A índice N é o enésimo termo. Sequência numérica, ela pode ser, ó, por exemplo, finita, 2, 4, 5. Tenho 5 números aqui, ó. Infinita, eu tenho um bocado de números seguido de uns pontos. Tá ok? Então, nós temos a sequência que pode ser finita ou infinita. Temos um exercício aqui, ó. Obter a sequência onde o A índice N é igual a 5N menos 4. Então, o último termo é 5N menos 4. A lei de formação pertencente a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são esses elementos que nós vamos substituir no lugar de N. Então, a índice N tem a lei de formação, 5N menos 4, que é a equaçãozinha. Então, eu vou pegar esses termos que foram dados, ó, para N igual a 1, eu vou substituir aqui, ó. Então, vai ficar a índice 1 igual a 5 vezes 1 menos 4. Eu vou sempre substituir o termo no N. Para o N igual a 2, eu tenho 5 vezes 2 menos 4. 5 vezes 2, 10 menos 4, 6. Para N igual a 3, ó, 5 vezes 3, 15, menos 4, 11. Para N igual a 4, 5 vezes 4, 20. 20 menos 4, 16. Para A igual a 5, 5 vezes 5, 25, menos 4, dá 21. Para índice 6, 5 vezes 6, 30. Menos 4, 26. Então, está aqui, ó, os 6 termos eu vou substituir no lugar de N. A índice 1, a índice 2, a índice 3, a índice 4, a índice 5 e a índice 6. Logo, quando eu tenho o conjunto de elementos para substituir na equação, eu vou substituir exatamente para cada N, vou substituir na equaçãozinha. Então, quem são os elementos? 1, 6, 11, 16, não tem aqui, né? Então, 16 faltou aqui, ó. Faltou, depois do 11 vem o 16 e vem o 21 e 26, ó, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Então, nós temos essa sequência, 6 elementos, a partir da lei de formação, a índice N igual a 5N menos 4, onde o N começa, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá ok? Então, muito fácil, nós já vimos isso. Exercício 2, ó. Escrever a sucessão em que a índice N é igual a 2N. O N são 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pegar esses elementos e substituir no N. Ó. Então, N igual a 1, temos que a índice 1 é 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Para N igual a 2, ó. Para N igual a 2, eu tenho a índice 2, que eu substituí o N por 2. Ficar 2 vezes 2, 4. Para N igual a 3, ó, ficar a índice 3, 2 vezes 3, 6. Para N igual a 4, temos que a índice 4 é 2 vezes 4, 8. Para N igual a 5, a índice 5 é 2 vezes 5, 10. Para N, só vai até 5, né? Está aqui, ó. Então, sempre eu substituo N na lei de formação. Aqui eu tenho a índice N igual a 2N. Vou só substituindo os valores que foram dados. Qual vai ser a minha sucessão? O conjunto de elementos que eu encontrei, ó. 2, 4, 6, 8 e 10. Está aqui, ó. 2, 4, 6, 8 e 10. Começa com 1, ó. Dá 2. Terceiro, determinar os 5 primeiros termos de uma sequência dada por a índice 1 e a índice N mais 1 igual a índice N mais 5. Ó, a índice 1 é 3. O a índice N mais 1 é a índice N mais 5. Então, a lei de formação é essa aqui, ó. N pertencente ao conjunto dos naturais sem o zero. Tá ok? Quando tem um asterisco é porque não quer o zero. Com esse exercício, pede os 5 primeiros termos do conjunto dos naturais sem o zero. Está aqui, ó. Ah, professor, mas não estou vendo esse pedido. Está bem aqui, ó. Esse asterisco significa que é o conjunto dos naturais sem o zero. Logo, esses elementos são... Quem são os elementos? Ele quer o N sem o zero. Por que é 5? Porque bem aqui ele colocou, determinar os 5 primeiros termos, ele só quer 5. Então, 1, 2, 3, 4. Professor, por que eu não botei o zero? Porque o zero ele está dizendo que não quer, ó. Tá? Então, vamos ver, ó. Os 5 primeiros termos da sequência dada por... Ah, professor, mas só tem 4 elementos.
Vamos ver o que vai acontecer, né? Resolução. A índice n mais 1 é igual a índice n mais 5, que foi a fórmula que ele deu. O n não tem um zero, só tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, para n igual a 1, fazer a mesma coisa. A índice 1 mais 1 igual a índice 1 mais 5. Quem é o índice 1? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho o índice 1, foi dado que é 3. Ele deu bem aqui no problema. O índice 1 é 3. Eu vou até trazer para cá, para a gente ir logo olhando ele lá no exercício. Então, eu tenho copiar o índice 1. O índice 1 é 3. Então, está aqui, ó. Então, eu vou substituir, ó, o índice 1 por 3, tá? Então, fica índice 1 igual a 3 mais quanto? Mais 5. Dá quanto? Aqui eu tenho, ó. Quanto dá 3 mais 5? Hein? Claro que dá 8. Aqui eu tenho 1 mais 1, 2. Então, eu tenho o índice 2 igual a 3, que é o índice 1, mais 5. Então, o índice 2 igual a 8. Não tem para onde errar, é substituir os valores na lei de formação, ou seja, na equaçãozinha. Para n igual a 2, ó, eu tenho o índice 3, porque eu tenho 1 mais 2, dá 3. Que é o índice 2, o índice 2 é 8. Então, fica 8 mais 5 dá 13. Para n igual a 3, ó, vai dar a índice 4, que é 3 mais 1, 4. Então, fica a índice 3, que é o índice 3, a índice 3 você encontrou, é 13. Então, fica 13 mais 5, que dá 18. Para n igual a 4, ora, para n igual a 4, fica 4 mais 1, que dá 5. Então, o que é o índice 4? Nós já encontramos bem aqui, ó, 18. Fica 18 mais 5, que dá 23. Logo, essa sequência encontrada é, quem são os elementos? 3, que foi dado, 8, que foi o índice 2, que nós encontramos, 13, que é o terceiro elemento, o índice 4, que é 18, e o índice 5, que é 23. Então, gente, não tem dificuldade nessa facilidade. É substituir os valores e saber fazer a continha, né? Porque se não souber fazer a continha, fica tudo mais difícil. No próximo exercício, eu tenho dado a sequência definida por a índice n igual a 4n menos 1, com n sem o zero, o n asterisco, pertencente a quem? Pertencente a conjunto dos naturais. Faltou botar aqui, ó, pertencente ao conjunto dos naturais. Calcule a índice 3 menos a índice 1 e a índice 5 ao quadrado mais a índice 6 ao quadrado. Então, ó, o que ele está querendo aqui? Ó? Ele quer para calcular, dado a sequência definida por índice n, com n pertencente ao calcula a índice 3, a índice 1, ele tem até a índice 6. Ó. Então, eu vou pegar 6 elementos do conjunto dos naturais sem o zero. Então, quem são esses elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, professor, mas ele não deu isso aí. Mas ele deu aqui, ó. A índice 1, a índice 4, a índice 5. Então, o último termo é o índice 6. Quem são esses elementos sem o zero? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá ok? Então, vamos pegar a lei de formação que foi dada. Ó. A índice n igual a 4n menos 1. Para n igual a 1, eu substituo na equação. Quando vai ficar? Para n igual a 1, eu tenho o índice n, vai ficar a índice 1. Aqui, ó. Para n igual a 1, fica a índice 1, que é 4 vezes 1 menos 1. 4 vezes 1 é 1, menos 1 dá 3. Então, a índice 1 é 3. Para o n igual a 2, vai ficar, ó, a índice 2 igual a 4 vezes 2. Tá ok? Menos 1. Quanto é 4 vezes 2? 8. Menos 1, 7. Para n igual a 3, vai ficar índice 3, porque eu substituí o n por 3. Aqui não era 4n, fica 4 vezes 3, ó. 4 vezes 3, menos 1. 4 vezes 3, 12, menos 1, 11. Para a índice 4, ó, vai ficar a índice 4 igual a 4 vezes 4, que eu substituí aqui, ó.
menos 1. 4 vezes 4, 16, menos 1, 15. Para n igual a 5, ficar índice 5 igual a 4 vezes 5 menos 1. 20 menos 1, 19. Para n igual a 6, vai ficar índice 6, porque eu troco o n por 6. 4 vezes 6, 24, menos 1. 24 menos 1 dá 23. Então, a índice 6 é igual a 23. Então, este é o conjunto dos elementos encontrado a partir da lei de formação a índice n igual a 4n menos 1, onde o n pertence ao conjunto dos naturais sem o zero, ou seja, o n asterisco. Por isso que ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele dissesse que era só n, aí entrava o zero, e ficava 0, 1, 2. Se fosse zero, gente, aqui ficava 4 vezes 0, 0. Menos 1, 0 menos 1, menos 1. Então, a índice 0 seria menos 1. Ok? É só substituir os valores na equaçãozinha. Não tem para onde correr isso aí. Logo, a sucessão que se pede é 3, está aqui, ó, 3, 7, 11, 15, 19 e 23. Tá ok? Agora, ele quer a resolução da letra A índice 3 menos a índice 1. Quem é o índice 3? É 11. Quem é o índice 1? É 3. Então, fica, ó, 11 menos 3, 8. Porque isso aqui é o pedido dele, ó. Ele não pediu para calcular índice 1, índice 2, índice 3, mas ele pediu a índice 3 menos a índice 1. Então, eu tenho que calcular cada termo desse para chegar aqui, ó. Então, a índice 3 menos a índice 1, que é o índice 3, é 11. Menos 3 dá 8. Pediu a índice 5 ao quadrado, mais a índice 6 ao quadrado. Quem é o índice 5? 19. Quem é o índice 6? 20. A índice 6 é igual a... Vamos voltar aqui. 23, ó. Então, vai ficar... Ó, 19 ao quadrado mais 23. Então, aqui, os elementos não tem 24, tem 23. Está aqui, ó. O último elemento é 23. Desculpe o erro do macaco, tá bom? Então, consertando agora, fica aqui 19 ao quadrado, porque ele quer a letra B, ó, a índice 5 ao quadrado mais a índice 6 ao quadrado. Quem é a índice 5? 19 ao quadrado mais 23 ao quadrado. 19 ao quadrado dá 361. 23 ao quadrado dá 529. Somando isso aqui, ó, 9 mais 1, 10, vai 1. 6, 2, 8, 1, 9. 5, 3, 8. Então, a letra B, a resposta é 890. Professor, eu não entendi nada desse trabalho, dessa questão. Vamos ver, ó. Essa questão foi dado o seguinte, ó. Dada a sequência definida por a índice n igual a 4n menos 1, com n asterisco, pertencente ao conjunto naturais, calcule a índice 3 menos a índice 1, a índice 5 ao quadrado mais a índice 6 ao quadrado. Então, é isso que nós vamos calcular, ó. Mas, para que eu resolva isso aqui, eu tenho que ter o valor de índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5, índice 6. Então, o n, no caso, vai ser o conjunto dos naturais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê, professor? Porque ele não deu isso, é porque eu tenho aqui o último elemento é 6. Ó. Se ele dissesse que era índice 8, eu teria que ter 8 elementos aqui, seria mais 7 mais 8. Aí eu vou pegar esses valores e substituir na equaçãozinha que é o chamado lei de formação. Então, para n igual a 1, eu substituí no a índice n, que fica índice 1, igual a 4 vezes 1. Eu vou só substituir no lugar, ó, menos 1. 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. Aí, ele, agora com o 2, ó, cada elemento eu vou substituir na equação. Se eu substituir só um, eu só encontro um elemento. Para n igual a 2, ó, ficar a índice 2, substituindo no lugar de n, ó, 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Para n igual a 3, ó, índice 3, 4 vezes 3, menos 1. 4 vezes 3, 12, menos 1, 11. Para n igual a 4, a mesma coisa, gente. Eu vou só substituindo os valores na equaçãozinha.
4 vezes 4, 16, menos 1, 15. Tá ok? Na próxima, 4 vezes 5, 20, menos 1, 19. Na próxima, 4 vezes 6, 24, menos 1, 23. Se eu tivesse aqui mais o elemento 7, seria 4 vezes 7, 28, menos 1, 27. Se eu tivesse 8, 4 vezes 8, 32, menos 1, 31. Então, gente, aqui só depende de vocês saberem um pouquinho da tabuada, não é preciso saber muito, não. A tabuada de multiplicar, de dividir, de subtrair, de soma, tá bom? Porque se não souber, vai pegar o celular e o celular vai botar lá uma vírgulazinha aqui, você vai botar com vírgula. Está errado, não é vírgula, é ponto, né? Tá bom? Cuidado com a máquina. Não é que a máquina faça errado. O homem é que interpreta errado. E se você colocar valores errados, vai dar um número que você não sabe arrumar. Só que se você souber, você vê que aquela resposta está errada. E aí o que você faz? Consertar, tá ok? Então, minha gente, ó, é basicamente isso aqui que nós temos de sucessão ou sequência, né? O que é a sucessão? É um conjunto de números, de elementos, né? Em ordem. Conjunto de elementos disposto em uma determinada ordem. Se não tiver ordem, não é sucessão, não é sequência, tá ok? Outra coisa, a aula de ontem, lá no final, quase no final, deu um problema no sistema. Aí ficou resolvido só, parece que a primeira, segunda e terceira questão. Quando eu comecei a resolver a quarta, caiu o sistema e eu não ia perder a aula, né? Eu enviei assim, tentem fazer a última questão, tá bom? Está resolvido no problema, mas não tem a fala, a explicação, né? Eu espero que vocês peguem, dêem uma olhada e tentem fazer a última questão dessa última aula da segunda-feira, tá bom, gente? Não esqueçam, mas tentem mesmo. Outra coisa, mandem as atividades do quarto bimestre. Quem for mandado o segundo, o terceiro, eu só vou colocar quando chegar o conselho de classe. Antes eu não vou botar nem para papai, porque é uma falta de respeito de vocês não mandarem as atividades. Tiveram várias chances, a direção mandou chamar vocês, levou as atividades para lá, imprimiu para vocês, e vocês não mandam, aí não sabe se o que vocês estão querendo, né? Vamos tentar driblar essas dificuldades. Caso contrário, vai ser pior no final do ano, né? Quem está no primeiro não vai para o segundo, quem está no segundo não vai para o terceiro, quem vai para o terceiro não vai... E quem está no terceiro não vai sair do terceiro. Aí vai ser um atraso total, né? Então, vamos tentar mandar as atividades, bonitinho, tá? Não fico pedindo para a mamãe falar com o professor, porque se você não mandou atividade, não tem jeito, né? Não adianta querer ter advogado bom se você não resolve as atividades e manda. Ah, mas eu resolvi, mas não mandou. Mandei para o líder de classe, mas o líder não mandou. E aí eu não posso fazer nada. Eu não adivinho quem mandou, quem não mandou. Eu só sei que mandaram quem realmente eu vejo as atividades do sistema que foi enviado para vocês, tá bom? Então, meu muito obrigado. Espero que vocês mandem as atividades. Vejam nesta aula que lá no último final da aula tem a atividade de matemática. E é para vocês mandarem até a próxima segunda-feira. Porque durante a semana eu vou mandar outra atividade para completar pelo menos 3 atividades que vocês devem me mandar, porque vocês precisam de 3 notas em cada prova. 3 notas em cada prova. Tá ok? Se eu botar só 2, o sistema não aceita. Se eu botar só uma também, eu preciso de 3 notas para cada aluno no CIAEP. Tá bom, gente?
Então, muito obrigado, fique com Deus, estudem e respondam a atividade de matemática, a segunda atividade de matemática que eu estou enviando. Na próxima aula eu vou enviar a segunda atividade de física, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.